Seja muito bem-vindo ao menu da Manu e a receita de hoje é esse pão recheado que fica delicioso. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e já deixa seu like. Bora lá começar nosso pão, né? Para nossa receita a gente vai utilizar ovos, óleo, açúcar, queijo ralado e leite em pó. Esses primeiros ingredientes aí devem ser bem misturadinhos para fazer tipo uma pastinha. E depois a gente vai adicionar a nossa água morna, tá? Cuidado com a temperatura da água. Tem que ser realmente morninha que você consiga tocar e não vai se queimar. Porque se você aquecer demais, vai acabar prejudicando o processo de fermentação. Depois que adicionar a água, a gente vai misturar um pouquinho mais para dissolver o que já está aí na nossa vasilha. E depois disso é que eu vou acrescentar o fermento, tá? Eu estou utilizando o fermento seco, um sachêzinho de fermento seco da marca da sua preferência. Lembrando que é fermento biológico, tá? Fermento para pão, não é aquele outro fermento que a gente utiliza em bolo. Depois de misturar o fermento, a gente vai colocar metade da farinha de trigo, vai dar uma misturadinha, colocar também uma pitada de sal, não precisa ser muito, né, porque a gente está usando queijo ralado e ele também já vem bem salgadinho. E você vai mexendo e vai acrescentando depois o restante da farinha de trigo. Depois de misturar tudo, você vai ver que fica uma massa bem pesada no começo, tá? Aí você vai tentando unir o máximo possível, juntando toda essa poeirinha do trigo aí na lateral da vasilha, para deixar essa massa bem uniforme. Pronto, depois que a nossa massa já estiver totalmente misturadinha, todos os ingredientes estiverem unidos, a gente vai precisar untar uma parte da bancada e também passar um pouco de manteiga nas mãos e vai começar a sovar essa massa, tá? Normalmente o pessoal faz com a farinha de trigo, mas eu sinceramente queria evitar sujeira, então achei mais simples utilizar a manteiga. Agora a gente precisa sovar a nossa massa, tá? Para que ela tenha elasticidade e nosso pão cresça e fique bem bonito. Se você perceber que está começando a grudar um pouquinho na bancada, é só pegar o pincel novamente com manteiga e passar um pouco mais, tá? Que dá para trabalhar essa massa até o final, sem problemas. Eu passei uns 5 minutinhos, tá? Trabalhando essa massa antes de colocar na primeira fermentação. Você vai esticando e vai fazendo movimentos com ela. Depois você vai fazer tipo uma bolinha e vai trazendo as pontas dela para baixo e deixa com uma tampa por cima ou um tecido. Eu deixei aí com essa tampa de vidro para que fosse mais fácil, né, de vocês visualizarem o quanto que ela vai crescendo durante o processo de fermentação. Ó, gente, essa primeira fermentação eu deixei por 40 minutos, tá? A massa foi crescendo aí aos poucos e assim que deu os 40 minutos, eu destampei e fui abrir a massa para poder a gente rechear.
Ó, gente, eu precisei passar um pouquinho mais de manteiga na bancada para conseguir, né, desgrudar essa massa e conseguir rechear e depois colocá-la na forma. Fui abrindo a massa com as mãos mesmo, tá? Com as pontas dos dedos, você vai esticando aí a lateral da massa e vou, assim, tentando deixar ela numa espessura que eu consiga depois movimentar. Também se ficar muito fininha vai ficar complicado de você conseguir pegar essa massa. Eu recheei com um pouco de linguiça e queijo mussarela, mas aí se você quiser utilizar outro recheio também vai dar certo. Eu fui colocando aí uma camadinha de recheio e dava uma volta com a massa. Colocava outra camadinha e dava a próxima volta. Essa volta do final deixa um espaço maior só de massa, tá? Para o recheio não ficar escorrendo e quando aquecer acabar ficando difícil aí de você conseguir retirar da forma depois, porque a tendência do queijo vai ser grudar na sua forma toda. Depois que a gente arrumar aí a nossa massinha, né, o nosso pão na forma, a gente vai precisar cobrir novamente e deixar para a próxima fermentação, que seria até ele dobrar de volume. Não vai ter um tempo exato, porque isso vai depender da temperatura também da sua casa, como vai estar o ambiente. Aqui em casa passou 1 hora e 20 minutos para ele dobrar de tamanho. Depois desse processo aí da última fermentação, eu peguei uma gema e coloquei um pouco de ervas finas nela e pincelei em volta do pão todo, tá? Só não deixe escorrer para a lateral, que eu acabei exagerando aí um pouquinho, porque vai dar um pouco mais de trabalho para soltar da forma depois. Então pincela só na parte de cima que vai soltar mais fácil. Eu pincelei manteiga na forma, tá? Não precisa polvilhar trigo, é só para nossa massa assar e não grudar. Pronto, agora é só levar para o forno pré-aquecido, tá? No meu forno passou 25 minutos, mas aí você vai acompanhando a partir dos 20 minutos, se ele já estiver douradinho, então o seu pão já vai estar pronto, para não acontecer de ele assar demais e ressecar. Se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do nosso canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e também se puder compartilhar, eu agradeço imensamente. Não deixa de fazer essa receita, tá? Essa massa fica muito gostosa e pode também ter outras opções de recheio aí. Quando fizer, me marca lá no Instagram pra gente compartilhar. Beijos e até o próximo vídeo.